A arrecadação do Rio Grande do Norte reage em julho e sinaliza efeitos positivos na retomada da economia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Tributação do Estado, dentro do Boletim da Atividade Econômica, que no início da pandemia era semanal e depois passou a ser mensal. A Secretaria está divulgando ele agora todos os meses. E os números dizem respeito ao mês de julho, mostram uma arrecadação, Diógenes, de 478 milhões de reais. Foi o maior valor arrecadado pelos cofres do Rio Grande do Norte desde o início da pandemia. O número ainda é 9% menor do que o de julho do ano passado. Claro, a gente não tem expectativas de que os números deste ano, em mês nenhum pós-pandemia, sejam melhores do que o do ano passado. No ano passado, neste mesmo mês de julho, haviam sido 525 milhões de reais arrecadados. Mas aí vem as boas notícias. Em relação a junho deste ano, essa arrecadação representa um crescimento de 8,14%, tá certo? E em relação a maio, o aumento é ainda maior, de 13,53%. O grande motor, né, a grande locomotiva dessa arrecadação foi o comércio varejista, Diógenes, que faturou, que fez injetar nos cofres públicos do Rio Grande do Norte 98 milhões de reais no mês de julho. E aí vem uma boa notícia, mais uma boa notícia. Este número específico do comércio varejista, veja só, ele é melhor do que o de julho do ano passado, quando este setor havia arrecadado o equivalente a 93 milhões de reais. Claro que isso está ligado à retomada das atividades. Havia, claro, uma demanda reprimida, né, por causa de alguns segmentos que estavam fechados, e isso fez com que tivéssemos registrado aí esse aumento maior no mês de julho. Que a retomada siga com responsabilidade, com biossegurança, com bom senso, para que a gente continue vendo os números da economia melhorarem pouco a pouco. A gente sabe que essa melhora será gradual, mas que isso terá impactos diretos na vida de todos nós. Pois é, vamos esperar que essa nossa economia embale, né, Luciano Kleber? Ontem eu estava comentando, e você acompanhou, também falou, trouxe a informação aqui no Jornal 96, que iniciativas como o envio da Lei Geral da Microempresa para votação na Assembleia Legislativa são alentos nesse momento de pandemia e de recessão por conta desse estado de coisas que a gente vive, né? Então, que coisas desse tipo continuem acontecendo para que a nossa economia seja estimulada, Luciano Kleber. Amém, meu amigo, amém. É isso que se precisa. Precisa ir se dando passos, né, de cada vez, passos firmes, passos constantes, mas com bastante cuidado, com bastante cautela, porque nunca é demais lembrar, repetir aqui, a pandemia não acabou, ainda não temos uma vacina, precisamos ser prudentes. Eu abri o Jornal 96 hoje comentando e informando que o FGTS vai distribuir lucros para os trabalhadores, as contas ativas até dezembro do ano passado, Luciano. Como é que essa coisa vai acontecer? Como é que o trabalhador vai notar esse dinheirinho a mais, essa distribuição de lucros? É uma grana muito, muito volumosa no geral, né, Deus? São 7 bilhões e meio de reais. Ainda não é tudo o que o FGTS teve de lucro no ano passado. Inclusive eu já discuti isso aqui. Eu acho que precisa se rever a política de uso dos recursos do FGTS. Afinal, esse dinheiro é do trabalhador. Eu não consigo entender, por exemplo, por que todos os 11 bilhões de reais que o FGTS lucrou no ano passado não são creditados nas contas do trabalhador. Não consigo entender isso. Eu acho que o governo faz muita graça com o dinheiro do trabalhador e, para mim, está errado. Isso deveria ser discutido fortemente no Brasil. Aliás, o governo vive passando a mão no fundo, né? Adora passar a mão no fundo, Diógenes, do governo. Pensa, é pior do que velho tarado. Desculpa o trocadilho, mas a realidade é essa, Luciano. Mas o governo é igual a velho tarado, adora passar a mão no fundo. Que é isso?
Você levantou a bola para eu cortar, você sabe que eu não deixo passar, não. Diógenes, e aí esses 7 bilhões e meio de reais que o FGTS vai distribuir nas contas faz com que o rendimento no ano, né, do ano de 2019 do FGTS termine tendo sido melhor, por exemplo, do que o da poupança. E aí, como a pergunta que você fez, como é que o trabalhador vai sentir isso? Quem tinha conta ativa e ainda tem, relativa a dezembro do ano passado, essa conta ainda estando ativa, você vai poder ver, e hoje é fácil, você tem um aplicativo da FGTS, vai poder acompanhar lá. A Caixa tem até 30 de agosto para fazer esse crédito. Em média de hoje, os valores, claro, são proporcionais, depende de quanto cada pessoa tem no seu FGTS. Mas em média, veja só, serão de 45 a 47 reais por conta, creditados aí como valor extra. Em alguns casos, esse valor, por exemplo, será maior do que o crédito mensal das contas ativas. Então, é um dinheirinho aí que entra para o trabalhador ter o seu fundo de garantia engordado. Luciano Kleber está tendo debandada na equipe do Paulo Guedes em Brasília. Ele mesmo deu declaração à imprensa nesse sentido, hein? Pois é, Diógenes, e fica aí a saída do Salim Matar e do Paulo Webel. Você destacou bem, o Paulo Webel, com o adiamento da reforma administrativa, ele ficou sem função, né? E no caso do Salim Matar, ele era ligado à desestatização, né? São duas áreas bastante emblemáticas, Diógenes. Veja só, desestatização e reforma administrativa, que são pontos que o ministro Paulo Guedes defende ferrenhamente, né? Ele é um grande incentivador dessa desestatização e principalmente da reforma administrativa. É a grande marca do projeto liberal que o Paulo Guedes levou para a administração em Brasília, Luciano. Pois é, aí na hora que esses dois cidadãos saem e alegam que estão saindo porque não aguentam mais esperar, que não estão acreditando mais que essas áreas vão andar, mostra aí o enfraquecimento das teorias do Paulo Guedes de serem trazidas para a prática, né? Claro que tem todo um contexto, tem um contexto de pandemia, tem contexto político, tudo isso precisa ser colocado na conta. Mas o termo debandada usado pelo ministro ontem é bastante emblemático, Dionísio. O Ministério da Economia não vive seus melhores dias definitivamente. Pois é, e além do Salim Matar, do Paulo Webel, que a gente destacou, são as últimas baixas na equipe do Paulo Guedes. Nós tivemos o Mansueto Almeida, que foi para o setor privado, vai ser inclusive executivo do BTG. É banco que teve inclusive o Paulo Guedes como sócio, Luciano, o BTG não? Exatamente, teve, o BTG né? Pactual, exatamente, o qual o Paulo Guedes foi sócio. Pois é, Mansueto foi ocupar, claro, vai cumprir um período de quarentena aí para depois assumir um cargo executivo no BTG. Mas outras baixas, o Rubem Novaes, do Banco do Brasil, Marcos Sintra, logo do início, ele inclusive da Receita Federal, né? Da Receita Federal, e defendia a história do Imposto Único e a volta da CPMF, né? Aliás, caiu na época por conta de polêmica sobre a CPMF, lembra? No início do governo. Ele se antecipou, né, em algumas informações e isso desagradou o próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí ele pediu o boné. Ele tá exatamente, isso foi no meados do ano passado, quer dizer, praticamente um ano antes, ele jogou no mercado essa ideia da volta da CPMF. Claro que caiu como uma bomba e na época o presidente Jair Bolsonaro pediu a cabeça dele, ele pediu o boné para ir embora. Joaquim Levy também, que era do BNDES. Outro nome. Exato. E assim, só para encerrar, Paulo Guedes ontem, na luta que ele tem em glória contra quem quer gastar no governo, e esse bloco tem aumentado, eu destaquei isso na semana passada nos meus comentários, ontem mandou um recado para o que ele chama ministro fura-teto, né? Que é o teto de gasto do governo. Diz que essa turma pode colocar Bolsonaro na zona do impeachment, né? Você lembra dessa declaração do Guedes ontem, também muito polêmica? É uma declaração que a gente entende que vai de cara, vai de encontro realmente, né? Bate de frente com o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura e, claro, com o nosso Rogério Marinho, que são os que mais defendem esses gastos. Em matéria do Globo, o Rogério é colocado aqui como principal articulador desse grupo, né? O grupo que quer mais gastos públicos para obras de infraestrutura, também projetos sociais. A declaração de Guedes, Luciano, só para ilustrar aqui, levar a declaração do nosso ouvinte, é o seguinte, abre aspas, os conselheiros do presidente
que estão aconselhando a pular cerca e furar o teto vão levar o presidente para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. O presidente sabe disso, o presidente tem nos apoiado, disse Guedes. Será que tem apoiado o ministro Guedes, o Luciano? O discurso de Paulo Guedes, Diógenes, ele é bem inteligente, né? Veja só, qual é a grande base dos pleitos que o ministro Rogério Marinho tem levado ao presidente Jair Bolsonaro para que tenha gastos, que tenha investimentos em infraestrutura, principalmente no Nordeste. Melhorar a densidade política do presidente numa região onde ele foi derrotado, né? A única do país onde ele foi derrotado e aonde o PT ainda tem uma espécie de feudo, né? Claro, isso tem um apelo para qualquer político e isso brilha os olhos. E aí o ministro Paulo Guedes muda um pouco o seu discurso, sai um pouco do tecnicismo, para dizer o seguinte: olha só, você pode até atender isso aqui, querendo aí densidade eleitoral, mas você pode, por outro lado, perder tudo com uma ação de impeachment, e ele não está errado, Diógenes. Nunca é demais lembrar que foi por causa de uma manobra fiscal que a ex-presidente Dilma Rousseff caiu, né? Claro, tem todo um contexto político e tal, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o presidente pode sim, é fato isso, dar munição aos seus inimigos para um processo de impeachment, se não encontrar esse equilíbrio aí entre o que quer e o que pode. Guedes ainda provocou, hein, Luciano? Disse assim: se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. Foi um recado para Rogério Marinho, Luciano Kleber. Direto. Aliás, briga que ele já vem, ele tornou pública desde aquela reunião famosa do dia 22 de abril, né? Vai brigar com o ministro fura-teto. Tá muito claro, Diógenes, que o ministro Paulo Guedes não engole o ministro Rogério Marinho, tá certo? Ele, desde aquilo ali, Paulo Guedes tem um temperamento muito forte. Claro, fizeram as pazes e tal, mas há um clima de beligerância entre eles dois e Paulo Guedes está só esperando um fiozinho para cair de novo, matando em cima de Rogério Marinho. O Rogério tem que se ligar.